Muito bem, né? Então vamos lá. Nós vamos mostrar então o processo aqui rapidinho novamente de instalação, né, do sistema operacional Ubuntu e gravando agora. Bom, como eu falei anteriormente, a gente vai vir aqui no próprio Chrome e aí a gente vai procurar aqui por esse site, né, ubuntu.com/download, e ele vai nos dar a possibilidade aqui de fazer, né, o download do Ubuntu. Esse processo, como vocês estão observando, ele é bem simples, não tem muito mistério. Tá? A gente tem aqui a última versão que saiu, que é essa versão 20.04 e é LTS, né? Eu acho que eu já até expliquei isso aqui um tempo atrás, que é a versão Long Support Terms, né? Isso quer dizer que ele vai receber suporte durante um longo tempo. A gente também tem a versão do Ubuntu aqui, ó, do tipo Ubuntu Server. Tá? A gente vai instalar a versão final nesse momento, que é essa aqui. Você clica aqui, ele vai abrir aí a parte do download, ó. Bem que tem download now, né? Download agora. E aí ele vai baixar aqui. Como eu já tenho essa versão, eu não vou precisar, eu vou cancelar aqui. Tá? Eu já fiz esse download, já tenho ela, então eu não vou gastar aqui tempo fazendo esse download. Eu já tenho essa versão aqui. Então, eu já até inclusive salvei ela aqui dentro do meu computador, botei ela aqui nessa parte aqui, ó. E esta bem aqui, ó. A versão 20.4. Então já tenho ela. Eu vou preparar aqui rapidinho com vocês. Vou minimizar as telas aqui. Vou preparar a minha máquina virtual de forma bem rápida. Também já mostrei como é que faz isso, mas de forma bem rapidinha. A gente tem algumas máquinas aqui. Vou clicar aqui em novo, né? E vou preparar a máquina para esta aula. Então eu vou colocar o nome da máquina na máquina virtual aqui. Vou chamar de Ubuntu e eu vou botar aqui 302, eu vou botar TI/TD. Vou mostrar aqui o caminho, né, onde é que eu quero salvar essa máquina, bem aqui, pasta da máquina. Vou colocar na pasta que eu sempre tenho colocado. Salvar ela aqui dentro do computador. Disco local. Eu sempre salvo elas aqui dentro de minhas... Selecionar essa pasta. E aí aqui a minha máquina vai estar salva aqui dentro. O tipo de sistema operacional, certo? Ó, tipo de sistema que eu vou instalar é essa. É Linux mesmo. A versão realmente é Ubuntu. E é 64 bits mesmo. Vou colocar aqui 7 GB de memória, né? Tamanho da memória RAM. Vou deixar aqui nesse tamanho aí de 7. Ok? 7 GB. Próximo. Eu estou passando rapidinho porque eu já mostrei, né, toda essa etapa aqui, vocês já têm esse conhecimento, tá bom? O que é cada uma dessas partes, eu já fiz uma explicação bem específica para cada uma delas, tá certo? Então não é tão complicado assim, né? Essa parte é a criação de disco, né? Expliquei para vocês que é um disco virtual, inclusive que a gente pode levar esse disco para outra máquina. Não é acrescentar um disco virtual, né? É criar um novo disco virtual agora. Vou clicar aqui em criar. Aqui é o tipo, o formato, né, deste disco. Eu vou deixar mesmo como um tipo de disco do VirtualBox. Passar aqui para o próximo. Tamanho dinamicamente alocado. Isso quer dizer que com o passar do tempo que o disco ele for necessitando de mais espaço, o próprio sistema de gerenciamento, a própria máquina virtual, ela vai te dar a possibilidade de aumentar dinamicamente, né, esse tamanho. Automaticamente ele vai aumentar. Tipo, se tu criar com 50 e precisar de mais espaço, ela vai se alargando. Tá bom? E aqui é o tamanho fixo, como o nome diz, é fixo. Eu vou criar este disco, nesse primeiro momento aqui, com 40 GB, né, de tamanho. Ele vai ficar salvo dentro daquela pastinha, né, ó, com o formato VDI, que é a imagem do VirtualBox. Tá? E clicar aqui em criar. Pronto, já criei essa etapa aqui, né, que é a primeira etapa de preparo dessa máquina. Agora vou precisar, nesse momento, apontar aqui o caminho para fazer o boot, né? O primeiro boot. E na minha controladora aqui, ó, em armazenamento, está dizendo que está vazio. Aí o que eu vou fazer? Apontar para o boot e vir buscar essa imagem bem aqui, ó, tá? Essa imagem aqui, que é a imagem do disco que eu quero fazer a instalação, certinho? Então vou aqui clicar nessa opção aqui, ó, IDE Secondary Master, onde está disco óptico vazio, clicar sobre ele e clicar aqui, ó, em escolher uma imagem de disco, tá? E aí eu vou apontar para aquele caminho.
No meu caso, eu já tenho ela bem aqui, ó, porque a gente já havia instalado anteriormente, né, a versão. Mas como eu estou gravando agora, só a nível de informação, eu vou fazer por aqui, tá? Você clica aqui, escolher uma imagem de disco, vai lá dentro do D, dois pontos aqui, ó, B, e aí ela deve estar por aqui, bem aqui, ó. Então essa aqui é aquela versão, né, que a gente baixou, fez o download, ó. Vou clicar aqui em abrir. Pronto, já apontei. Antes de fazer isso aqui, eu sempre me esqueço, eu vou voltar aqui nas configurações, tá? Vou voltar aqui nas configurações e aí eu vou fazer uma mudança aqui, bem aqui, ó, em configurações, aqui em sistema, né? Processador, eu vou deixar ele com 2 núcleos, tá? Eu tenho possibilidade de criar até com 4, eu vou deixar ele com 2 núcleos no caso, tá ok? Vou dar aqui um ok, ele vai ficar um pouquinho mais rápido, né? Vai ficar bem melhor. A máquina vai ficar mais rápida. E aí eu vou dar o start agora, tá ok? Vai carregar agora a nossa aplicação, tá bom? Vamos demorar, às vezes demora um pouquinho de acordo com cada máquina, né? Tá carregando. Sair aqui rapidinho enquanto ele carrega, né? Tá demorando um pouquinho carregar. Pronto, começou o processo. O legal é que como eu tô gravando aqui para vocês, tá? Vocês na gravação não vai precisar vocês aguardar todo esse processo aí, tá? Eu vou cortar essas partes aí porque isso demora mesmo um pouco. Aí vocês já vão assistir só a parte mesmo que é interessante para vocês, tá? Vou fazer o processo vou cortar, dar uma acelerada no vídeo para não demorar muito. Esse processo aí é o processo de carregamento, tá, dos arquivos. Quando ele chegar em 100, aí vai aparecer a interface aí para a gente fazer as primeiras configurações. Até que não demorou muito, né? Só lembrando, né, gente, que quando vocês estiverem fazendo esse processo em uma máquina física, tá, vocês têm que já ter a noção, né, do que vocês vão fazer e tem que saber mexer lá na BIOS, né? Tem que entrar na BIOS, alterar a ordem de boot, certo? Aqui são as versões, né, como a gente havia falado sobre as possibilidades. Ele nos dá muitas possibilidades aqui, ó, já de instalar o sistema operacional. O que é legal do próprio Ubuntu é que ele tem uma quantidade muito grande de linguagens que a gente pode instalar sem necessariamente estar baixando uma ISO específica para cada linguagem, né? Diferente, por exemplo, quando do Windows, tu baixa uma versão que é em inglês, tu não consegue ter essa possibilidade aqui de trocar, ó. Como a gente mostrou na outra instalação do sistema operacional Windows, a gente tem que baixar os pacotes de forma separada, né? E aqui não, aqui é interessante, ele te possibilita, né, ele já possibilita você de ter vários e vários pacotes de linguagens aqui, ó, bastante, né? Bastante pacote. É claro, a gente vai escolher o português Brasil, né? E já traduziu aqui, como vocês podem observar, né? Experimentar o Ubuntu, que é para você só conseguir usar ele sem ter que instalar a máquina. De repente, se eu tenho o Windows e quer fazer um teste no Ubuntu para saber se funciona ou não, você vem, clica aqui, ele vai abrir sem instalar na tua máquina, sem apagar nada, sem mexer em nenhuma das configurações que tu tem em um outro sistema operacional. Como nós queremos realmente instalar, eu vou para esta opção aqui, que é instalar o Ubuntu, né? Clicar aqui e instalar.
E aí agora sim, vai demorar mais um pouquinho, né? E eu vou sempre estar dando uma acelerada no vídeo. Formato do layout do teclado, né? Português Brasil, como eu já escolhi a linguagem, ele já entendeu que aqui é realmente, tá, do Brasil, Português Brasil, teclado ABNT, né? Então, Português Brasil, pode deixar aí como está. Ou você pode clicar aqui também, detectar o layout do teclado, que ele também faz isso, né? Quando você clica aqui. Como ele já identificou, não tem mais necessidade, eu vou só avançar. Tá? Aumentar um pouquinho o tamanho da tela. Aqui são as opções dos outros softwares, né? Que são as para saber se tu quer já carregar tudo, né? Tipo, como você observa aqui embaixo, uma instalação normal, ela já vem com os navegadores webs, com utilitários, softwares de escritórios, né? Já vem o Office, né, instalado, reprodutores de mídia, ou então tu pode escolher a função mínima aqui, que não vai vir nada, nenhuma das funções instaladas, né, nenhum desses aplicativos. Eu vou deixar mesmo como uma instalação normal. Ele está perguntando aqui se você quer baixar as atualizações, né? Esse aqui já é praticamente a última versão, acho que não tem muita necessidade de ser feito isso, tá? Mas eu vou deixar aí marcado mesmo. Aliás, eu vou desmarcar para não demorar o tempo, né? Porque pode ser que demore um tempinho a mais para ele baixar, e aí vai demorar, então. Tá? E a gente também já aprendeu como fazer esse processo aqui de atualização depois dele instalado. Próxima etapa, eu vou aqui clicar no próximo. Opção próximo aqui. Eu não sei porque está cortando a tela bem aqui, né? Ó. Aqui é um botãozinho, bem aqui no cantinho do lado direito, que é o botão de avançar. Por algum motivo ele não está reconhecendo a minha tela inteira. Às vezes acontece nesse processo de virtualização algumas coisas não funcionarem direitinho, 100%. Bom, aqui a gente explicou bastante, né, essa parte da vez que nós estávamos mostrando a instalação. E aí vocês lembram, né, como seria a ideia aqui. A gente tem dois tipos aqui de instalação, né? Nós temos uma instalação que é uma instalação onde o próprio sistema ele se encarrega de fazer todas as coisas, criar as partições, escolher o melhor formato. E a gente tem uma opção aqui que é a opção avançada, né? Onde a gente vai, nós mesmos vamos configurar o nosso disco, né? Como vocês podem ver, a parte aqui de você cria ou redireciona partições manualmente e escolhe múltiplas partições para o Windows, para o Ubuntu, desculpa, para o Ubuntu. Ou aqui, onde o próprio sistema operacional se encarrega de fazer tudo isso sozinho. Tá bom? Eu vou talvez em uma outra aula mostrar mais detalhadamente essa parte aqui avançada. Tá? Deixa eu dar só uma chegada aqui para mostrar para vocês. Mas agora nesse momento a gente vai instalar a versão mesmo. Deixa eu voltar bem aqui. Essa versão aqui, ó, a opção onde ele vai fazer tudo sozinho. Mas eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui algumas possibilidades que a gente teria aqui se a gente fosse fazer via opção avançada. Tá? Eu vou escolher avançada aqui rapidinho, depois eu retorno. Tá? Então, como vocês lembram, essa aqui é a base, né, do sistema operacional, é a raiz, vamos dizer assim. E aqui a gente pode criar outras partições dentro do disco que a gente tem na máquina, né? Lembra que a gente criou um disco aí de 40 GB aproximadamente, né? Que foi do VirtualBox, está aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em nova tabela ou nova partição, né? Daqui no continuar, e aí ele já identificou para mim que esse disco aqui ele tem este tamanho, ó, certo? E aí a partir daqui, desse tamanho que está livre, eu posso criar aqui as minhas partições. Por exemplo, se eu quiser criar uma parte deste HD para a instalação do sistema e a segunda parte para deixar para os meus arquivos, criar uma memória de troca, né? Eu expliquei isso para vocês um outro dia, que foi a ideia de criar uma parte do HD como memória de troca, né? Como um switch, que a gente chama, né? Switch. Então vou clicar bem aqui, ó, no mais, vou dizer o tamanho, por exemplo, vamos dizer que eu queira deixar aqui 18,
seria 18.000, né? Seria 18.000 megabytes, 18 gigabytes, né? E aí eu vou dizer aqui que essa partição ela vai ser uma partição primária. Eu vou dizer aqui que ela vai estar desde o primeiro, e aqui é o tipo, ó, de arquivo, né? Ele já inclusive identificou para mim que seria um sistema de arquivo do tipo XT4. Eu falei para vocês sobre essas questões de formatação, que seria aqui o que a gente fala de tipos de sistemas de arquivo, né? Qual o sistema de arquivo do Windows, né? Falei para vocês na época, FAT32, FAT32 e NTFS, né? Cada uma dessas especificações, como vocês lembram, falando sobre sistemas de arquivo, tem a sua especificidade, né? O FAT32 suporta até tal tamanho de transferência, o NTFS suporta mais, e assim sucessivamente. E eu citei também com vocês aqui, ó, tá, essa ideia do sistema de arquivo do Linux. Tá? Então a gente tem alguns tipos, alguns formatos aqui do Linux, né? Dentre eles a ext4 e a ext3 e a ext2. As diferenças vai desde a velocidade, tá? A ext4 alcança uma velocidade maior de transferência quanto a tamanhos de arquivos, né? A ext4 suporta, né, dá suporte a transferências de arquivos gigantescos em um único arquivo, tá? E a ext2 não. Eu vou escolher aqui a ext4 mesmo, tá ok? E aqui embaixo é o ponto de montagem, né? Eu vou deixar ele mesmo na raiz aqui, ó, tá? Dentro da parte mesmo da raiz, né, que a gente chama, tá? Ou então eu poderia colocar aqui dentro do boot. O que é isso, professor? Tá? Seria que toda vez que o sistema vai inicializar, ele vai inicializar aqui dentro dessa parte. Como é só os arquivos, eu vou deixar o boot para colocar num ponto de montagem da outra partição, que a gente também pode estar criando, tá? Professor, não entendi. Essas partições aqui, ó, são partições que a gente usa para determinados tipos, né? Como o próprio nome já diz, né? O ponto raiz, o boot, né? Onde vai ficar a inicialização dos arquivos, e o home, tá? Aqui. E aí ele vai criar e ainda tem esse espaço que está livre. Então eu vou fazer novamente, clico aqui, clico de novo no mais. Eu vou deixar esse tamanho aqui com 18 também. Só que agora eu vou deixar ele lógico, mesmo tipo de arquivo, só que agora eu vou criar ele aqui, ó, como home, né? Vai ser a parte onde os meus arquivos vão ficar, tá? Vou clicar aqui em OK. E aí vai sobrar mais um pedacinho, tá? Para quê? Na ideia desse pedacinho aqui que sobrou, vou clicar aqui no novo, é de transformar ele em um tipo de memória aqui, ó, chamado memória SWAT. Opa. Deve estar por aqui, ó, a área de troca, né? É como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de memória flash, né? Que auxilia o teu computador a fazer uma troca mais rápida, né? de informações. Se quer passar dados de um lugar para o outro, ele usa essa memória aqui, ó, a memória de troca, né? Swap, esse disco, na verdade, para deixar interconectado, né? Para criar uma interconexão entre essas duas partes que tu pretende fazer a transferência. Isso acaba deixando o sistema mais rápido. Aí clicar aqui em OK, pronto, ó. E aí, a partir de agora, tá? Depois que aqui está tudo prontinho, era só escolher o ponto aqui de montagem, para onde tu quer instalar o sistema, certo? E clicar aqui para avançar, ok? Eu vou retornar, como eu falei, eu vou deixar ele mesmo aqui, ó, na primeira opção, certo? Onde o próprio sistema vai criar tudinho de forma automática para mim. Aquelas outras opções normalmente eu crio quando eu estou fazendo a instalação de algum sistema do tipo servidor, tá? Como o Ubuntu não é um sistema que dá muitos erros ou dá pau de forma rotineira, eu normalmente deixo aqui, tá? As próprias especificações do sistema, mesmo o Ubuntu, para ele criar tudo sozinho, tá? De forma automática, até mais prático também. Tá? Então eu vou clicar aqui em avançar, né? O botãozinho avançar aqui. Ele está dizendo aqui que vai apagar tudo e tal, e papapá. Se você prosseguir, ele vai apagar e ele mesmo vai criar as partições, né? Então, ó, ele inclusive já reconheceu até as partições que eu havia criado antes aqui, ó, mas não tem problema, é só clicar aqui em continuar. E aí ele vai formatar o HD, né? E vai também começar o processo aí
de instalação. Como esse processo ele vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma pausa aqui na gravação, aí se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade aí para estar conversando, falando alguma coisa. Aqui a parte de configuração de rede local, né? Ele me dá aqui as possibilidades de rede local, não, perdão, dos fusos horários, me perdoem, tá? Quer dizer, dos fusos horários, né? A gente sabe que temos fusos horários. Você pode pegar aqui e colocar, né, para mais próximo de onde você mora. Ó, tá vendo que dá para arrastar? Ó? Você vai arrastando e ele vai levando. Ó. Temos vários fusos horários aqui no Brasil, né? O mais perto da gente aqui, né? Opa, é o de Belém, né? Mas tem gente também que usa o de São Paulo, de Brasília. Não acho que faça muita diferença assim. Eu vou deixar mesmo aqui em Belém, onde ele estava. E vou clicar aqui, né, em avançar para ele seguir. Certinho? As primeiras configurações, né? Meu nome. Ele já chamou aqui o nome para o computador, né? O nome do computador. Esse aqui é o meu nome de usuário, né? É assim que eu vou logar no sistema. A senha. Essa parte aqui é bem simples. Ok? Ele vai pedir aqui, solicitar a senha toda vez que eu vou entrar. Essa aqui é a parte comum, bem simples. Avançar. E agora sim, ele vai começar então a fazer os primeiros processos quase que de forma automática, né? Aí a gente vai aguardar enquanto ele está carregando aí os arquivos. E aí vocês podem aproveitar agora para, se quiserem, tá fazendo as perguntas aí de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade agora. Pronto, então ele passou aqui todo o processo, né? E automaticamente ele já dá pra gente a mensagem aqui para reinicializar. Tinha dado uma pausa no vídeo, a gente retornou. Vou clicar aqui agora em reinicializar agora. E aí ele vai rebootar, né? O sistema vai dar um restart, ele entra novamente na telinha e vai agora para a parte final, né? Interessante que apesar de que a gente está usando uma máquina virtual, mas olha a mensagem que ele me deu aqui, ó. Por favor, remova, né, o disco de instalação e pressione Enter, né? Ou seja, mesmo que é uma máquina virtual, mas ele age muito parecido com a máquina real, né? Se eu tivesse, por exemplo, com um disco dentro do leitor, eu precisaria remover. Então ele está pedindo para remover. Aí o que eu faço? Eu vou aqui na minha máquina virtual, né? Que é essa aqui, como vocês lembram, recordam. E aí bem aqui eu vou remover. Na verdade ele já até removeu, né, de forma automática para mim. Eu acho que era só dar o Enter mesmo, nem prestei atenção. Era só para dar o Enter. Ele já estava me dando só uma mensagem de alerta, perdão. Me deu uma mensagem de alerta que era para remover, né? Só pressionar o Enter. Foi mais uma mensagem de aviso do que para fazer mesmo, porque quando o processo ele rebuta, né, a máquina virtual, ela faz esse processo, né, ela entende, ela é inteligente que quando o sistema for inicializar novamente após a instalação, é preciso remover o disco de inicialização. Mas na máquina real vocês teriam que fazer isso, porque na máquina real, na verdade, ele não sai. E aí ele está agora inicializando pela primeira vez. Ele demora um pouquinho. A ordem de inicialização, a primeira vez dele sempre demora um pouco. Mas assim, se nós formos levar em consideração o processo de instalação de hoje, gente, é muito diferente. Antigamente as máquinas demoravam demais para ligar pela primeira vez de novo.
ele inicializou aqui, né, o usuário que a gente criou, a senha, né, que nós colocamos naquela hora da instalação. Pressionou Enter aqui. E aí ele vai carregar aqui o sistema. Não sei se vocês recordam, mas a primeira coisa que a gente faz depois que a gente instala o Linux, tá, é fazer o processo de atualização dele. Tá, eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui e mostrar logo para vocês aí o terminal. Terminal aqui do sistema operacional, né? Essa parte aqui que aparece, vocês podem só ignorar, tá? Não precisa ficar muito paciente nessa primeira parte aí não. Por enquanto não é isso que não nos interessa, né? Tá montado, ó, já tem aqui o sistema, tá todo pronto, instalado. E eu vou só fazer aquilo que eu disse, né, para vocês, que era fazer abrir aqui o terminal, né? Esses aqui são a sequência de aplicativos. E a gente procura aqui no terminal, para aparecer aqui na pesquisa terminal. Ó, apareceu, né? Aqui, ó, terminal. Abriu aqui o terminal. A tecla de atalho é Ctrl Shift T, se não estiver equivocado. Lembrem-se que aqui dentro do terminal, tá, nós estamos utilizando um usuário que não é o usuário principal da nossa máquina. Vocês recordam disso? Eu já havia explicado em outra época, não agora nessa instalação, mas em outra aula eu havia explicado que ele funciona parecido com o nosso celular, né? Inclusive o Android ele tem uma base também, ele vai buscar uma base da instalação do próprio sistema Linux, né? E o Linux é assim, não só o Linux, como a maioria dos sistemas operacionais. Ele cria um usuário, que é o usuário que a gente vai usar. No entanto, ele, antes de criar esse usuário, ele já tem na máquina um usuário que é o usuário administrador, né? E esse usuário, ele se chama root, aqui, ó. Então, para a gente chamar ele ou fazer essas configurações que a gente vai fazer agora, que é usar o comando, né, o apt-get, update, upgrade, eu preciso estar logado como usuário root, né, que é esse cara aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um sudo i aqui, ó, comando sudo espaço i, né, e dar um enter. Ele vai pedir a senha, né? Não tem senha, eu vou dar um enter. Opa, tem senha, perdão, me desculpa. Eu estou digitando a senha, tá, pessoal? Porque aqui no Windows é como se não ele não aparece assim, né? Nos outros sistemas, no Windows, não, perdão, me desculpa, no Linux. Nos outros sistemas, quando você digita a senha, vai aparecendo os asteriscos. Aqui não, fica como se tu não estivesse digitando. É um processo de segurança, ó, tá? Vocês perceberam aqui? Eu digitei a senha, mas vocês nem perceberam que eu estava digitando, só porque eu falei, né? Então ele já logou agora, ó, já estou aqui, ó, como root, certo? Então esse aqui é o nome do usuário, esse aqui é o nome do meu computador, como vocês recordam, né? Ele tem o meu nome e o VB que eu coloquei. E a partir de agora eu posso então colocar o comando aqui, né? Os comandos, que é o comando apt-get, né? Como eu mostrei para vocês, que é o gerenciador de pacotes. apt-get updates, né? Aí vamos dar um enter. apt, tu disse apt, mas digitou app, né? É apt, desculpa aí, tá? Eu disse certo e digitei errado aqui, perdão. Pronto. Ok? É apt, tá, gente? Eu disse apt, mas eu digitei bem aqui o app, mas é apt o correto. Certinho? Então agora ele vai fazer aqui nos primeiros espelhos, né, que ele achou. A máquina tem que estar conectada à internet, claro, e ele vai fazer o download aqui dos arquivos. Eu vou desativar meu antivírus aqui, porque senão demora mais, tá? Porque como é um processo virtual, às vezes o antivírus ele cria algumas interferências aqui. Deixa eu desativar meu antivírus para que o processo de internet fique mais rápido. Na verdade ele já até fez o download, né? Foi bem rapidinho. Pensei que ia demorar mais, mas foi bem rápido. Baixou,
já leu e já está instalado, né? E o segundo comando aqui, né, vamos dar um apt-get upgrade, né? Só voltar aqui no comando, ó, o update, apt-get update, que foi esse primeiro aqui, ó, tá? E o apt-get upgrade, certo? Ó, upgrade, para ele também fazer a instalação. Aí esse pacote aqui, ó, como vocês prestaram atenção, após fazer a leitura do que hoje a gente tem como estrutura da máquina, que é o upgrade da máquina, que eu digo é do sistema operacional, tá? E o que precisa atualizar. Então ele encontrou aqui, ó, esse pacote dentro dos servidores. Eu vou dar aquele, você quer continuar, eu vou digitar aqui no teclado S e dar um Enter. E aí ele vai fazer o download agora dos arquivos e após ele vai fazer a instalação de forma aí automática. Beleza? Vamos só aguardar terminar, tá? Mas basicamente era isso, tá? Os dois comandos básicos. A gente tem também o outro processo, que é o processo para instalar esses aplicativos aqui, ó, tá? Na nossa instalação eu já escolhi, tá? Eu escolhi que ele já viesse, que ele já fosse instalado durante o processo, mas a gente também pode instalar de maneira separada, tá bom? Através desse comando aqui. Então, por exemplo, como é o nome do Firefox aqui, ou do Google. Então, se você não souber, você vai lá na internet e pega o nome do Chrome, que eu estou dizendo Chrome, né? Ou do Firefox, ou de um outro aplicativo qualquer. Então você vai lá, pega o nomezinho dele específico, aí vem aqui no terminal, tá? E aí digita apt-get, né? Espaço o install e o nome específico do aplicativo. Deixa eu fazer bem aqui enquanto ele carrega aí embaixo. apt-get install e o nome aqui, né, o nome do pacote, né, o install, e aqui seria o nome do pacote. Por exemplo, se fosse o LibreOffice aqui, ó, seria LibreOffice, né, e aí ele iria instalar o LibreOffice, né, mas eu já tenho aqui ele instalado. Eu estou falando aqui por cima, eu não tenho certeza se o nome do LibreOffice é LibreOffice mesmo, tá, porque isso muda. Ele tem algumas mudanças, né? Eu sei, por exemplo, que o servidor Apache, né, se chama Apache. Então eu poderia colocar aqui Apache 2. Então ele iria tentar baixar aqui, né, o Apache 2. E assim sucessivamente. Esses nomes de softwares aqui que você faz a instalação aqui via terminal, eu não digo para vocês porque tem muitos nomes, né? Então são diversos nomes e aí não teria tempo da gente ficar decorando todos eles. É mais por uma questão mesmo de usabilidade, tá? Você precisou de qual? Ah, precisei do Apache. Então você vai lá na internet e coloca, né, o comando do Apache. Aí ele te dá o comando, a base tu já sabe, que é o apt-get, o install, né? Aí você consegue tá fazendo esse procedimento. Eu tenho o meu site aqui, ó, onde... Deixa eu voltar aqui no meu site, para ver se ele vai carregar aqui direitinho. Bem aqui eu tenho uma parte do blog onde eu sempre costumo colocar. Eu preciso ajeitar essa parte aqui, não vai abrir agora, eu preciso organizar algumas coisas aí que ainda não está pronto, tá? Mas eu tenho um blogzinho onde eu tenho várias, tipo mini tutoriais, né? Para trabalhar aqui com o terminal, né? Comando para instalar o Apache, comando para instalar o PHPMyAdmin, comando para instalar os softwares, né? Então tem lá um pouquinho, nessa parte eu explico um pouquinho algumas coisas. Assim que tiver online de volta, eu posto lá no grupo, tá? Para vocês acessarem lá e dar uma curiada lá bem legal, para vocês ficarem mais inteirados aí. Bom, são 10h50, né? Ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer o download, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, vou dar uma pausa novamente aqui. Assim que terminar, aqui eu finalizo junto com vocês, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar longo. Muito bem, terminou aqui, né, todo o processo de atualização do sistema. Eu vou só sair, comando exit, né, para sair de novo. Fechou aqui, pronto, certinho. Então a gente já tem o sistema instalado e atualizado e vocês com a aula gravada, tá bom? Então espero vocês aí na próxima aula, tá bom, gente?
Um abração aí. Qualquer dúvida a gente está aqui.